Olá, queridos alunos, bem-vindos à aula de literatura, uma revisão a respeito do realismo, esse grande período literário entre o romantismo e o início do século XX, que abrange duas tendências ainda, o naturalismo e o parnasianismo. Então, ao longo de 4 vídeos, eu vou comentar esse período. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre o contexto histórico do realismo e do naturalismo. Claro, como o Brasil foi colonizado por Portugal, como nós somos um país de língua portuguesa, então todos os estilos de época nós sempre vamos falar de Portugal e Brasil, Portugal e Brasil. No caso do realismo e do naturalismo, nós temos, para quem vai fazer o vestibular da FUVEST, nós temos 3 autores do período. Aliás, o Cortiço acho que saiu para a próxima edição, né? Mas nós temos 3 autores que costumam cair nos vestibulares, que é o Eça de Queiroz, que é português, o Machado de Assis e a Luiz Azevedo, que são brasileiros. Mas vamos falar um pouco sobre esse período. Então, o realismo, o que é o realismo? A palavra realismo vem de real. Então, é um movimento literário de oposição ao romantismo. Porque os movimentos literários são sempre assim, são sempre de embate, um contra o outro. Eles são de choque. Então, o romantismo, o período do sentimentalismo, da idealização da figura feminina, idealização do amor. O realismo vai entrar em choque com isso. Então, vai ser o homem na sua mais dura miséria, né? As podridões humanas, o homem rebaixado até a sua condição de animal. Então, o realismo e o naturalismo vão ser duas tendências que vão dialogar nesse sentido contra o romantismo. Então, o combate, né? Então ele combates referentes à subjetividade dos românticos. Um movimento que se preocupava com os fatos e que procurava retratar o mundo, a vida das personagens, valores, modos e objetos. Se preocupa com a descrição da realidade. Não à toa, a literatura desse período vai ter longos trechos profundamente descritivos. Nós temos aqui uma figura que vocês podem olhar, ela está até na apostila do Etapa também, essa pintura do realismo, que é do Gustave Courbet, que é um pintor realista francês. Então, mulheres peneirando trigo. Quer dizer, não é gente da alta sociedade, não é gente da aristocracia, quer dizer, não é gente à beira-mar, não é gente de palácio. É gente pobre, trabalhando, lutando para ganhar o sustento do dia a dia. O contexto histórico, então. Qual é o contexto histórico? Olha, nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Então, para vocês que vão se lembrar que nós já comentamos isso, então é o contexto da Revolução Industrial, é o início da estruturação do capitalismo moderno, como nós temos o capitalismo hoje. Então, é esse período. Características, então, do período literário em si, da literatura. A objetividade, a verossimilhança, quer dizer, o que é verossimilhança? A semelhança com o real. O descritivismo, a descrição, descrição física e psicológica. A razão, a observação, a análise. Temas universais que vão interessar todos os homens. E a procura de retratar os personagens de maneira fiel. Ora, o naturalismo, que é dentro do realismo, vai assumir algumas dessas características e vai ampliá-las. O ser humano é comparado ao animal. Então, o ser humano é rebaixado à sua condição mais primitiva. Nós vamos também ter muitos detalhes, a descrição da ação, a ênfase no patológico, naquilo que causa repulsa, uma análise social e a preferência por ambientes pobres e tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Então, se você fosse fazer um romance nos modos naturalistas, o seu personagem hoje poderia ser um drogado, um morador de rua, um sem-teto. Então, seria uma pessoa da favela. Então, essa era a ideia, a proposta estética desse período. Aqui nós temos um quadro que faz uma comparação entre os dois. É um quadro comparativo. Então nós vemos o que há de igual e de diferente
entre o realismo e o naturalismo. Então, o realismo, os dois, na verdade, são muito descritivistas. Mas vamos ver, ó. De um lado, o realismo, a observação e a documentação. Procura ser fiel à natureza e os ambientes observados. Veja aqui. O naturalismo também tem interesse pela natureza e também tem fidelidade aos ambientes retratados. Então nós temos semelhanças. O realismo retrata a realidade por meio da descrição dos detalhes, o que faz a narrativa ser longa e lenta. Por isso que tem gente que acha os livros do período chatos. Não é que eles sejam chatos, é que é um outro estilo de escrita. Hoje nós somos muito elétricos, muito acelerados. Nós queremos tudo para ontem. Nós somos tecnológicos. Naquela época não tinha nem televisão, gente. Imagina. Então não é uma literatura de gente que tem pressa. Uma literatura de gente que não tem outra coisa para fazer na vida, né? Que pode ficar bastante tempo lendo. Hoje as pessoas pouco leem, infelizmente, quando leem coisas que não exigem delas. Essa é a dura realidade. Por outro lado, os textos de tendência naturalista, eles vão procurar um método científico. É o chamado cientificismo. Então, a ideia da ciência que prova as coisas. Aí, o rigor, né? Então, os personagens são construídos de maneira rigorosa. A narrativa é construída de maneira rigorosa. No realismo, se prefere a sociedade burguesa e pouco apresenta personagens de classes inferiores. No naturalismo, não. Há uma preferência por personagens pobres, por personagens de ambientes populares, operários, comerciantes e o próprio cortiço, né? No realismo, os incidentes do enredo são decorrentes do caráter dos personagens. Há uma ideia de que o homem é movido pela sua mente. Há uma relação do movimento literário com a psicologia. No caso do naturalismo, não. O homem é refém dos seus instintos primários. O homem é um animal. Ele é a presa de forças fatais e superiores. Ele é impulsionado não pela mente, mas pelo corpo, pela fisiologia. Então esse é um quadro geral que nós podemos apontar como uma comparação entre os dois. O período foi marcado por algumas doutrinas filosóficas, como o positivismo, o Manifesto Comunista do Karl Marx. Aqui está errado, né? Aqui houve um erro de digitação. Não é Karl Marx, é Karl Marx. Aqui faltou um R aqui antes do X. A teoria da evolução das espécies do Darwin, a ideia de que o mais apto sobrevive, a ideia da seleção natural, isso vai estar na literatura. Que é o personagem que se dá melhor, é o mais apto, é o mais forte, não necessariamente o mais honesto, mas aquele que melhor se adapta às circunstâncias. Então esse determinismo do Darwin vai estar na literatura. Nós vamos ter isso na literatura. E o determinismo, né? Quer dizer, que é a última doutrina que nós vamos comentar aqui. Então, 3 fatores influenciam o homem: o meio, a raça e o ambiente. O meio, a raça e o momento histórico. Então, são 3 fatores do determinismo. Em Portugal, nós vamos ter um embate entre os realistas e os românticos. De um lado, os realistas, aqui o Antero de Quental, tendências realistas, aqui nome de algumas obras dele, e o Feliciano de Castilho, Antônio Feliciano de Castilho, que era passadista, representava as tradições românticas. Eles tiveram um embate, a chamada Questão Coimbra, em 1865, que marca, historicamente, o início do realismo em Portugal. Claro que essa data é apenas uma fixação para nos ajudar a estudar, não que ela seja absoluta, né? Quer dizer, já havia tendência realista antes dessa data. E ainda o que marca Portugal, as conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Havia um cassino lá em Lisboa, chamado Cassino Lisbonense. Você sabe o que é um cassino, não? É um lugar de jogos. Não temos no Brasil isso, né? Nós tivemos até 1945, em 45, um decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra acabou com os cassinos no Brasil, né? Então os cassinos, o pessoal ia jogar, tem máquinas
né, caça-níquel, jogos de cartas, de dados, e tinha apresentações musicais. É um ambiente assim de lazer, de entretenimento. E nesse lugar, o Cassino Lisbonense, havia conferências em que os jovens literatos, os jovens artistas discutiam as questões ligadas àquilo que era novo, contrários às ideias românticas dos velhos passadistas. É sempre aquele embate, né? É o velho versus o novo. O velho representa o passado que não quer aceitar o que é novo. E o novo representa o futuro. E às vezes rejeita aquilo que vem do passado. É sempre esse eterno embate que marca o ser humano sempre. E no caso do Brasil, segunda metade do século, então o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, a decadência do segundo reinado, por fim a abolição da escravatura, em 1888, a decadência da economia da cafeicultora, né? Da economia açucareira e o crescimento, perdão, falei errado, a decadência da economia açucareira e o crescimento do café, da cafeicultura, e por fim a proclamação da República em 1889 e a primeira Constituição da República logo em seguida. Então esse é o contexto histórico do Brasil. Então falamos do contexto histórico de Portugal, contexto histórico geral de Portugal e do Brasil. Então, gente, essa é a nossa primeira parte dos vídeos sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo. Por favor, continue estudando e não deixe de fazer as tarefas do plural. Um grande abraço, volto já já no próximo vídeo.